Agora inverta o pensamento. E se você ignorar essa tecnologia? E se eu não fizer o monitoramento de fadiga, o que acontece? Se você, o seu cliente, optar por não usar, vocês estão assumindo o custo da inação. Hoje no Brasil, o custo operacional aumenta muito por conta da infraestrutura ruim. Sem videotelemetria, você está cego. O melhor momento para oferecer isso ao seu cliente é agora. Estamos vivendo uma nova onda no mercado de rastreamento, que é a era da inteligência. Seu concorrente já está parando de vender apenas rastreamento básico e começando a vender gestão de vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tudo sobre Rastreamento. Hoje nós vamos dar um passo além do básico. Se você está acostumado a ver apenas um ponto se movendo no mapa, o assunto de hoje ele vai mudar completamente a sua visão sobre segurança e gestão de frotas, tá? Nós vamos dissecar uma tecnologia que deixou de ser coisa de filme para se tornar uma ferramenta obrigatória de sobrevivência e lucratividade no nosso mercado. Prepare-se porque hoje vamos falar sobre a verdadeira evolução da segurança, o sensor de fadiga e a videotelemetria. O que é o sensor de fadiga? A primeira coisa que a gente precisa definir com clareza é o que é exatamente essa tecnologia. O sensor de fadiga, que tecnicamente a gente chama de DMS, é uma solução de videotelemetria que usa a inteligência artificial. Não é apenas uma câmera filmando o motorista, é um olho digital inteligente que mapeia o rosto do condutor em tempo real. Ele usa algoritmos avançados para medir o fechamento das pálpebras e identificar comportamentos de risco antes que o acidente aconteça. Ele viu que a telemetria tradicional não consegue ver: o estado físico e emocional de quem está atrás do volante. E é justamente por ser uma tecnologia visual que surgem muitos mitos sobre o funcionamento dela. As pessoas confundem o significado disso. Aqui acontece a maior confusão do mercado, tá? Muita gente acha que o sensor de fadiga é a mesma coisa que uma simples câmera interna ou uma dashcam comum. Eles pensam, vou colocar uma câmera lá para vigiar o motorista. Não é isso. A confusão está em achar que o objetivo é gravar o dia todo. O objetivo do sensor de fadiga não é gerar horas de vídeo para ninguém assistir, é gerar alertas. A grande diferença é a inteligência artificial embarcada, que processa a imagem na hora e toma a decisão autônoma. Mas para você não ter dúvida na hora de explicar para o seu cliente, vamos diferenciar o papel de cada equipamento. Qual a diferença entre uma câmera comum e o sensor de fadiga? Para ficar bem claro, uma câmera comum registra o acidente depois que ele acontece. Ela serve para você ver como o caminhão tombou, por exemplo. O sensor de fadiga serve para evitar que o caminhão tombe. A câmera comum é passiva, serve para análise forense. O sensor de fadiga é ativo, preventivo. Ele emite um alerta sonoro na cabine, acorda o motorista e avisa a central da Intertrack antes da colisão. Essa é a diferença entre assistir uma tragédia e impedir uma. Sabendo dessa diferença, você precisa conhecer as opções que existem na prateleira hoje. Quais são os tipos de equipamentos que existem, né? No mercado você vai encontrar basicamente dois formatos para oferecer. O primeiro é o sensor DMS dedicado. Ele é um dispositivo focado exclusivamente no rosto do motorista, é mais acessível e foca 100% na prevenção de fadiga e distração. Segundo, temos as soluções de videotelemetria. Aqui você tem um sensor de fadiga olhando para dentro e uma câmera olhando para a rodovia, que é para o lado de fora. Esse modelo é a verdadeira caixa preta, porque ele cruza o comportamento do motorista com o que está acontecendo na pista. Agora que entendemos a tecnologia, vamos falar sobre o que realmente importa para quem assina o cheque, né? Os benefícios. Por que o sensor de fadiga é importante? Por que estamos falando tanto disso? Porque o fator humano ele é o elo mais fraco da cadeia logística. O motorista cansado tem uns reflexos tão comprometidos quanto o motorista embriagado. Num cenário onde o Brasil perde bilhões com acidentes e roubos, ter uma tecnologia que atua, na causa raiz do problema, a extração e o sono, é o que separa uma operação lucrativa de uma operação que quebra por causa de uma indenização milionária. E falando de lucratividade, essa é uma dúvida que sempre aparece na negociação. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Se o seu cliente perguntar por que vou gastar mais nisso, a resposta é o retorno sobre o investimento. O custo de um acidente com vítima fatal é incalculável e financeiramente pode quebrar uma transportadora. O custo de um sensor de fadiga é uma fração mínima disso. Além disso, não é só sobre o acidente grave, é sobre o custo diário. Frotas monitoradas reduzem custos operacionais em até 25%, porque o motorista, sabendo que está sendo cuidado, monitorado, ele dirige melhor, gasta menos pneu e muito menos combustível. Isso nos leva ao benefício central dessa solução. Qual o maior benefício dessa tecnologia? O maior benefício é a prevenção da vida e do patrimônio.
Mas para o dono da frota, podemos traduzir isso como paz de espírito e previsibilidade. É uma garantia de que se o motorista cochilar às 3 da manhã, algo vai acordá-lo. E se houver um acidente que não foi culpa dele, você tem a prova jurídica para defender a empresa. Mas como tecnicamente uma câmera consegue entregar tudo isso? Porque o sensor de fadiga consegue gerar esse benefício, né? Ele gera esse resultado porque ele atua na mudança de comportamento. Diferente de um rastreador que só diz onde o carro está, o sensor de fadiga diz como o motorista está. Ao gerar alertas em tempo real na cabine e relatórios de desempenho na plataforma Intertrack, ele cria uma cultura de disciplina. Estudos mostram que o simples fato de ser monitorado reduz acidentes em até 91%. E quando você toma esses fatores, as vantagens competitivas ficam muito claras. Quais as vantagens de usar o sensor de fadiga? As vantagens são práticas e imediatas. Primeiro, a redução da sinistralidade, ou seja, menos batidas. Segundo, descontos agressivos em apólices de seguro de carga, pois as seguradoras elas valorizam, o gerenciamento de risco. Terceiro, a exculpação jurídica, que é a prova de que seu motorista não estava no celular na hora da batida. E claro, a economia de combustível que pode chegar a 20%, já que a direção fica mais defensiva. Agora inverta o pensamento, e se você ignorar essa tecnologia, e se eu não fizer o monitoramento de fadiga, o que acontece? Se você ou seu cliente optar por não usar, vocês estão assumindo o custo da inação. Hoje no Brasil, o custo operacional aumenta muito por conta da infraestrutura ruim. Sem videotelemetria, você está cego, você não sabe se o atraso, ele é trânsito ou é um descuido. Você não sabe se o consumo alto é o motor desregulado ou o pé pesado, E o pior, você está exposto ao risco de um acidente que pode inviabilizar o negócio. Muitos gestores tentam resolver isso com uma videotelemetria simples, mas existe um buraco nessa estratégia. Por que não fazer apenas a telemetria básica, Alguém pode dizer, mas eu já uso a telemetria de freio e acelerador. A telemetria básica ela é ótima, mas ela te conta o que aconteceu no veículo. Ela diz, por exemplo, que houve uma freada brusca, mas ela não te diz o porquê houve a freada. Foi um animal na pista ou o motorista estava olhando o WhatsApp? Só o sensor de fadiga e a videotelemetria dão um contexto. Sem isso, sua gestão é incompleta. Entendendo essa necessidade, surge a questão do time. Qual o melhor momento para oferecer isso? O melhor momento para oferecer isso ao seu cliente é agora. Estamos vivendo uma nova onda no mercado de rastreamento, que é a era da inteligência. Seu concorrente já está parando de vender apenas rastreamento básico e começando a vender gestão de vídeo. Se você esperar o cliente pedir, você já chegou atrasado. E dentro dessa estratégia de segurança, sempre surge uma dúvida entre investir no roubo ou no acidente. E o que vale mais? Usar o sensor de fadiga ou uma isca de carga? Essa é comum, tá? Invista em isca de carga e em sensor de fadiga. São dores diferentes. A isca recupera a carga roubada. O sensor de fadiga impede que a carga seja destruída num acidente. Estatisticamente, o prejuízo com acidentes e manutenções costuma ser mais frequente do que o roubo em muitas rotas. O ideal é o equilíbrio, mas para a segurança viária, o sensor é imbatível. Mas atenção, ter um equipamento certo não adianta se a execução for errada. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso, Pedro? O erro clássico é instalar o equipamento e esquecer. O dono da frota acha que o sensor é mágico. Ele instala e nunca mais olha o painel de gestão. Se o sensor apita 50 vezes por dia e ninguém chama a atenção do motorista, ele se acostuma com o barulho e ignora. O erro é achar que a tecnologia substitui uma gestão humana. Para não cometer esse erro, existe um passo a passo seguro. Por onde começar, Pedro? Por onde eu começo a fazer isso? Comece pequeno, mas comece certo. Não tente equipar a frota inteira amanhã. Pegue os veículos que fazem as rotas mais perigosas ou noturnas, instale os sensores, conecte na nossa plataforma e rode um projeto piloto de 30 dias, por exemplo. Mostre a redução de eventos para o cliente. O evento vende o resto, tá? E a chave para esse piloto funcionar é a organização de alertas. E uma dica de ouro para a análise funcionar, Como melhorar o uso do sensor de fadiga. Use a gamificação, use os dados para premiar quem dirige bem, não só para punir quem dirige mal. Se o motorista vê o sensor como inimigo, ele tenta sabotar, cobrindo a câmera, por exemplo. Se ele vê como uma ferramenta que garante o bônus dele no fim do mês, ele vira seu aliado. Agora, uma dúvida técnica que sempre aparece. E se o caminhão estiver numa área de sombra sem sinal? Não tem problema. A inteligência está no equipamento. O alerta sonoro para acordar o motorista funciona mesmo sem sinal nenhum.
O equipamento ele armazena o evento e o vídeo na memória interna. E assim que retomar o sinal, ele descarrega tudo para a plataforma Intertrack. A segurança não para. Além de segurança viária, temos um ganho secundário muito forte, né? Que é como usar o sensor para prevenir assaltos. E o uso específico interessante é a prevenção de assaltos. Muitas vezes, o sensor de fadiga ele detecta que o motorista sumiu da frente do volante, com o carro andando, por exemplo, o que pode indicar que ele foi rendido, ou detecta mais de uma face na cabine. Isso gera um alerta de segurança patrimonial valiosíssimo. Tudo isso que falamos não é teoria, é o que o mercado está vivendo agora. Você tem exemplos, a gente tem exemplos de quem já fez isso. Temos visto muitos parceiros da Intertrack, empresários do setor que estavam estagnados, brigando por preço baixo de mensalidade. Quando eles introduziram a videotelemetria, eles conseguiram entrar em grandes contratos. Temos relatos de frotas que reduziram drasticamente o número de quase acidentes nos primeiros meses de uso. E não chegamos a esses resultados por acaso. Como que a gente chegou a essa conclusão, né? A conclusão no mercado dela é clara. Estamos saindo de uma era do simples ponto no mapa. Eu lembro de conversar com gestores que diziam: eu sei onde meu caminhão está, mas não sei como ele está sendo dirigido, né? Essa angústia acabou. Com a videotelemetria integrada na Intertrack, a gente preenche essa lacuna. Descobrimos que a tecnologia hoje é acessível e o custo de não ter é muito maior. Para não restar dúvida, vamos olhar para os seguintes números. Vamos falar de estatísticas, né? Vamos reforçar os números, né? Porque contra dados não é argumento. Primeiro, 1,2 bilhão de reais é o prejuízo anual com roubo de cargas no Brasil. Segundo, o mercado de rastreamento avançado cresce 25% ao ano. Quem não surfar essa onda vai ficar para trás. E terceiro, a implementação correta reduz em até 95% os custos de manutenção corretivas ligadas ao mau uso, né? Esses são dados de mercado, validados por seguradoras e associações. A melhor comparação é: o rastreador comum ele é como medir o pulso do paciente. Ele diz se o paciente está vivo e se movendo. Já a videotelemetria e o sensor de fadiga são o eletrocardiograma. Ele te mostra o coração da operação, predindo infarto antes dele acontecer, e te dá um diagnóstico completo da saúde da sua frota. Se essa analogia fez sentido para você e você quer parar de apenas medir o pulso e começar a entregar saúde real para as frotas dos seus clientes, você precisa de ferramentas certas. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios. E o mais importante, se você quer conhecer a plataforma da Intertrack e ver na prática como integrar esses sensores na sua operação hoje mesmo, clica no link que está aqui na descrição. Você vai mandar uma mensagem direta e falar com um dos nossos especialistas para modernizar o seu negócio. Um grande abraço e até a próxima.